O professor Dr. Carlos Reis é professor catedrático jubilado da Universidade de Coimbra, sendo especialista em estudos narrativos e em literatura portuguesa dos séculos XIX e XX, sobretudo no domínio dos estudos queirosianos. Autor de mais de 20 livros, ensinou em diversas universidades da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil. Dirige a edição crítica das obras de Eça de Queiroz e coordenou a História Crítica da Literatura Portuguesa. Foi diretor da Biblioteca Nacional, reitor da Universidade Aberta e presidente da European Association of Distance Teaching Universities. É membro da Real Academia Espanhola e da Academia das Ciências de Lisboa. Foi distinguido com os prémios Jacinto Prado Coelho, Eduardo Lourenço e Virgílio Ferreira. É autor dos blogs Figuras da Ficção e Queirosiana. Neste 8º Encontro Ibérico de Leitores de Saramago, temos a honra de receber o professor Carlos Reis com a conferência de abertura Os Outros Saramago. E é por isso que eu trago hoje aqui uma reflexão, espero que não seja muito maçadora, sobre outros Saramagos ou a sobrevida do escritor. E que me ocorre na sequência do que foi o trabalho brutal, mas fascinante, que nós fizemos o ano passado, e já desde antes do ano passado, sob a batuta vigorosa da Presidenta da Fundação José Saramago, a Idália assistiu a isso, de celebração de um escritor e de trabalho em torno dele. E eu retive para isto que trago aqui alguma coisa de duas iniciativas em que entrei gostosamente, com a colaboração de outras pessoas. Uma delas está aqui, é a exposição destinada a bibliotecas como esta, Voltar aos Passos que Foram Dados, uma expressão que vem da viagem a Portugal. E a outra, de outra natureza e de outro teor, a oficina de Saramago, que esteve na Biblioteca Nacional de Portugal e também, em versão mais reduzida, na Biblioteca Nacional de Espanha. E é do trabalho que tive gostoso em torno desses dois acervos, que retiro alguma coisa de uma reflexão que julgo que é preciso fazer sobre outros Saramagos, que estão de alguma forma representados nessas exposições. Porquê outros Saramagos? A imagem que nós temos de José Saramago, a imagem dominante, a imagem oficial, é do grande romancista. Do grande romancista que neles representou grandes temas e grandes personagens, algumas delas das maiores da nossa literatura. A extensa recepção da obra saramaguiana, recepção crítica, entenda-se, deve-se à projeção dos seus romances e à forma como eles dão vida ficcional a grandes questões do nosso tempo e também do futuro. O Saramago foi um escritor que soube falar para o futuro. Mas José Saramago não foi só um romancista. E na posteridade de José Saramago, eu quero sublinhar a importância de outros Saramagos, que às vezes são um pouco menos valorizados porque a obra ficcional, por assim dizer, tapa as vistas, mas que estão lá. E o primeiro grande tema que Saramago inscreve na sua produção dramatúrgica, naquela que publicou e foi representada, porque há outra que está no espólio que ele não chegou a levar adiante, começa por uma situação que é, de certa forma, uma situação tipicamente saramaguiana e que é destacar um momento na história, uma noite, numa peça de teatro chamada A Noite, estreada em maio de 1979 pelo grupo de teatro de Campolide, encenação de Joaquim Benite, e em 2022, encenada pelo Teatro do Noroeste, em adaptação e encenação de Ricardo Simões. Cadeira. Às vezes chama-se este conto A Cadeira, não é verdade? Não está lá o artigo. Até porque o título Cadeira dá a este objeto uma acessão muito mais abstrata e muito mais ampla. Não é preciso lermos com minúcia o princípio do conto, é preciso sim sublinhar que este conto, do ponto de vista técnico, é um dos contos magistrais da nossa literatura. E conta um momento em que uma cadeira começa a cair. Pois bem, a cadeira que começa a cair no início do conto
demora 20 páginas a cair. Naquilo que é um tratamento absolutamente magistral do tempo narrativo. E ao partir desta pergunta que farei com este livro, ela é uma peça de teatro que trata mais do futuro, da resposta que se der no futuro a esta pergunta, do que do presente. Embora o presente seja conhecido, trata-se, como sabem aqueles que conhecem a peça, da dramatização de 2 anos da vida de Camões. A peça de teatro já foi representada várias vezes. Há alguma coisa de historicidade, ou uma outra vinculação histórica, na segunda vida de Francisco de Assis. Neste caso, aquilo que Saramago valoriza dramaturgicamente é uma certa aura mítica que envolve a figura de Francisco de Assis, atualizando-a para o tempo do capitalismo. O que Saramago inscreve na vida de Francisco de Assis, na segunda vida de Francisco de Assis, é uma visão dinâmica do antagonismo primário entre ricos e pobres, a ponto de reajustar a uma nova realidade a doutrina franciscana. Agora, diz Francisco, vou lutar contra a pobreza. Isto já no final da peça. É a pobreza que deve ser eliminada do mundo, a pobreza não é santa. In nomine Dei é, de novo, a tematização histórica da questão religiosa. Em nomine Dei estamos no século XVI. Em Münster, entre maio de 1532 e junho de 1535, dizendo respeito a estes 2 anos, a episódios trágicos e violentíssimos, dos mais violentos que a história da religião conheceu, em torno do chamado movimento anabatista e da forma como ele foi sujeito a ações de violência e de intolerância religiosa. Tudo aquilo que faz desta peça de teatro e depois da ópera a que ela deu lugar, um testemunho muito vivo de uma outra forma de viver a temática religiosa. Dom Giovanni, ou Dissoluto Absolvido, é uma outra obra motivada pela ópera. José Saramago era um melómano e era alguém que tinha uma grande admiração pelo espetáculo operático. E por isso foi de uma forma, digamos, muito natural que ele acedeu ao desafio para escrever para ópera. Acontece que Dom Giovanni, ou Dissoluto Absolvido, chega a Saramago não vindo do primeiro Dom Juan, mas sim do Dom Giovanni de Mozart. É, repito, com esta versão operática que o Saramago agora dialoga e refigura nela a imagem do sedutor, que nas versões originais é condenado ao inferno, como dissoluto castigado. A ideia de Saramago é diferente. A minha ideia, diz ele, é que Dom Giovanni, ao contrário do que sempre se diz, não é um sedutor, mas é um permanente seduzido. No fim, Dom Giovanni não é punido, antes sobrevive a uma culpa que o não impede de ser redimido.